Eu quero cumprimentar a todos e a todas, quero agradecer muitíssimo ao André, né, e agradecer à organização. Quero dizer para vocês que para mim foi um prazer muito grande ter conhecido vocês, estar aqui. Esse evento se tornou assim para mim um marco, pode ter certeza, um marco histórico, e eu acredito que nós vamos poder comentar no futuro que esse evento gerou uma série de ações que vão ser extremamente importantes numa parceria entre o Norte e o Sul, tá certo? Bom, então, para tratar desse tema, eu vou iniciar fazendo assim, as considerações a respeito dos conceitos que nós utilizamos na Universidade Federal do Amazonas para que nós criássemos uma experiência, porque na verdade o que eu vou buscar mostrar para vocês é uma experiência que trabalha com conhecimentos tradicionais associados à pesquisa lá na região, e para isso eu vou contextualizar os conceitos, assim, muito brevemente, né? Os conceitos que nós utilizamos, quais são as referências que nós utilizamos. Então eu vou mostrar qual é a visão de conjuntura que nós temos e a situação em que a instituição se encontra para poder tomar essa posição. Né? Então, nós entendemos que nós estamos, que as fronteiras da modernidade, na verdade, elas são determinadas pelo acesso à informação, né? E também a tecnologia. Ocorrem inúmeras novas demandas e nós passamos por essas exigências lá na área também, né? Aquelas demandas por produtos, por processos, serviços que sejam ambientalmente corretos e que utilizem a biodiversidade como produto. Então, são imensos os desafios na produção de inovação lá na região. E aí, nós temos enfrentado nesse processo uma profunda crise política, social e econômica, e além, principalmente, da questão ambiental, que mostra a necessidade de nós trabalharmos em direção a um desenvolvimento com sustentabilidade. Né? E aí, para trabalhar com sustentabilidade, a realidade que nós enfrentamos é de extrema exclusão social, face à precariedade por acesso a bens e serviços sociais que enfrentam aquelas populações, que representam para nós uma negação à cidadania daqueles povos. Né? Então, isso faz com que haja, embora eles estejam numa região extremamente rica do ponto de vista da biodiversidade, eles vivem um processo de agravamento da desigualdade, da pobreza, numa situação de exclusão. Então, a nossa preocupação é trabalhar em prol da inclusão social. E aí, nós temos percebido que a economia também, essa nova conjuntura, ela coloca muito mais a cobrança pela circulação de ativos ativos intangíveis, saberes, marcas, símbolos, e é exatamente na região existem essas riquezas que estão nas mãos das populações tradicionais. Então, nós percebemos também a questão da transversalidade do conhecimento e que coloca para as instituições de ciência e tecnologia a necessidade de um reposicionamento. Né? Então, é isso que nós estamos buscando a partir do trabalho que eu vou colocar para vocês. Porque nós entendemos que há, dentro do contexto internacional, uma propositura que cobra das universidades, das instituições de ciência e tecnologia, que nós possamos assumir alguns vetores principais, como é o caso da emergência da sociedade do conhecimento, que coloca o conhecimento no centro do cenário, né? E vamos dizer, o setor produtivo vai buscar esse conhecimento junto às universidades. E para nós isso é muito forte na região. A questão da tecnociência como padrão de relação entre atividade científica e atividade econômica, que já foi discutida aqui, inclusive, e a cobrança de um necessário diálogo com o setor produtivo. Né? E a questão da criação, a partir das instituições de ciência e tecnologia, de vários habitats de inovação, que são as incubadoras de negócios, parques, centros tecnológicos, núcleos de inovação tecnológica. Então, a gente entende que hoje a universidade ela tem um outro perfil que não aquela universidade mongoliana, mas uma universidade que precisa investir em pesquisa, que precisa trabalhar com a descoberta, né, com o engajamento para alcançar a excelência acadêmica. Nesse sentido, nós entendemos que nós não podemos ficar presos e nos pautarmos apenas pelo que está sendo posto pela conjuntura, mas que nós precisamos, como ICT, buscar construir um compromisso onde o conhecimento gerado por nós possa contribuir para a criação de mecanismos
para que a gente possa ter uma relação diferenciada com a sociedade na qual nós estamos inseridos, né? De transformar aquela realidade social, trazer soluções, trabalhar intervindo naquelas problemáticas e principalmente na luta para superar os limites que são postos no processo de formação de competências acadêmicas. E aí formar competências acadêmicas, mas não se pautar só apenas pela formação de quadros, mas principalmente na formação de cidadãos compromissados para atuarem naquela realidade. E aí a gente discute a necessidade da excelência acadêmica com compromisso social, o papel de uma universidade empreendedora social. E aí nós interpretamos que novas tendências tecnológicas estão sendo colocadas. Dentre elas, eu fiz o destaque de algumas tecnologias, de algumas técnicas, de alguns métodos, e eu vou mostrar para vocês como nós estamos desenvolvendo, logicamente, de modo muito breve, lá na universidade essa experiência. Então, nós entendemos que as novas tendências tecnológicas, elas apresentam a economia criativa, que cobra exatamente para os povos tradicionais os aportes, os ativos intelectuais, a Open Innovation, que são as formas de inovação aberta, né, em co-design, co-criação, onde os povos tradicionais trabalham juntos e a gente cria, arranja sistemas produtivos e inovativos locais e na produção de inovação social e cultural, principalmente na parceria com a biotecnologia, produzindo tecnologias sociais em experiências que são os laboratórios de vivências, que são os Living Labs. E aí, baseado na perspectiva da sustentabilidade. Então, nós trabalhamos não somente com a proteção da propriedade do ponto de vista do padrão tradicional existente da PI, da propriedade intelectual, mas nós trabalhamos também com a inovação aberta e com modelos novos de proteção dos conhecimentos tradicionais e sociais. Bom, então um conceito central para nós é o de sustentabilidade. E para trabalhar com esse modelo de sustentabilidade, nós buscamos a proposição de Inácio Sachs, né, que foi, na verdade, ele criou o primeiro conceito, o conceito de ecodesenvolvimento, que serviu como base para as primeiras discussões em relação à mudança no modelo de apropriação dos recursos naturais pela sociedade. Embora a gente entenda que o conceito mais difundido é o de desenvolvimento sustentável, que é o difundido pelo nosso futuro comum. Mas nós fizemos uma volta na história e fomos trabalhar, né, com o Inácio Sachs, porque o conceito que ele trabalha nos dá base para nós podermos discutir dentro dos parâmetros que a gente está colocando, que eu falei para vocês. Porque o conceito de ecodesenvolvimento, ele vai ser voltado para trabalhar a satisfação das necessidades desses povos que são diferenciados e a promoção da autonomia dessas populações, ou seja, trabalha todas as dimensões da vida, desde a dimensão econômica até a dimensão cultural e defende a construção de um sistema social que garanta as condições necessárias de reprodução física e social dessas populações. E reconhece o papel fundamental que a autonomia cultural representa na vida desses povos, para o estabelecimento de um desenvolvimento de acordo com os interesses e as necessidades desses povos. Então, nós trabalhamos com essa referência, que representa, na verdade, a busca por dotar essa população de capacidade de sustentabilidade, partindo dos fundamentos da dignidade, dos valores que essas populações possuem na forma de organização que elas têm, na criação de oportunidades e também a questão da inventividade, da iniciativa, da criatividade, da soberania, da cidadania, na busca de construir esses objetivos fundamentais, que é realmente trabalhar em prol, né, de uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento e erradicar a pobreza, a marginalização, reduzindo as desigualdades sociais e regionais, enfim, promover o bem sem nenhuma forma de discriminação, reconhecendo a diversidade que elas portam. E aí nós trabalhamos com 5 pilares que são colocados por Inácio Sachs, que é o pilar geográfico, econômico, ambiental, social e cultural, porque esses pilares servem para que nós possamos ter referências em relação às formas que elas se organizam lá naquele espaço cultural. Também partimos do pressuposto, de que nós, que vivemos na sociedade urbana industrial, temos uma lógica a partir da ótica que nos direciona, no caso,
o sistema capitalista e a ótica da ciência moderna, em que o homem se relaciona, a cultura e a sociedade se relaciona com a natureza sob a ótica de uma relação de dominação. Enquanto aquelas populações, elas têm uma ótica diferente, uma lógica diferente de se relacionar. Eles têm uma relação em que a relação deles com a natureza é uma relação de integração, de pertencimento. Eles não conseguem ver a diferenciação como a natureza sendo um polo e a sociedade outra. Eles se entendem numa interação. Então isso é muito importante para a gente pensar a questão da sustentabilidade e da continuidade. Eles entendem muito mais do que nós, em cada ato cotidiano, a questão de não destruir a natureza porque significa uma destruição de si mesmo. Bom, essa parte dos conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético, eu não vou tratar porque a minha amiga, né, Eliane, vai tratar muito bem hoje à noite e eu vou deixar para vocês trabalharem com ela. Eu vou mostrar um pouco mais a nossa experiência. Pode passar, por favor. Bom, pode passar, por favor. Né? Então eu vou falar um pouquinho da Amazônia. Já foi colocado aqui, né, que a Amazônia ela é muito mais do que só o território brasileiro. Então vocês podem ver nesse traçado amarelo a abrangência da região, abrangendo diversos países, né? E isso significa que quando nós pensamos alternativas de desenvolvimento, nós não podemos pensar só no âmbito do Brasil, né? Nós precisamos trabalhar necessariamente o diálogo internacional com as nossas fronteiras. Além do que, um destaque que eu preciso fazer é o papel realmente, a presença do Estado, a presença e a ausência do Estado a partir da presença militar aí nessa área, né? Que faz a calha norte e a calha sul, ou seja, que ainda existe uma presença muito forte até hoje dentro da região. Então, no traço verde mais interno, vocês vão ver o traçado da Amazônia brasileira, tá? Então, gigante pela própria natureza, né? A Amazônia é um território de excelência, quer dizer, nós vivemos num berço esplêndido, mas nós não podemos ficar de braços cruzados nesse berço esplêndido, porque, né, é um ecossistema extremamente complexo, manejado, historicamente manejado pelas populações que vivem lá, né? Ele está lá dessa maneira porque ao longo da sua existência ele foi manejado pelas populações locais, não é? Ele não é intocado, tá? Ele existe da maneira que está, porque as populações mantiveram essa região dessa maneira e elas representam 80% da região norte do Brasil. E nós, do estado do Amazonas, somos o coração, somos a área mais conservada desse bioma. Bom, mas nessa cena, né, ela é marcada por um processo histórico de colonização muito violento que ainda marca muito a face da Amazônia hoje e nos dificulta muito. É muito importante a gente pensar a Amazônia enfrentando diferentes frontes, tanto do processo histórico e da permanência das elites tradicionais, quanto do processo novo de instauração das novas formas de dominação. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, que eu acho importante para a gente pensar a alternativa que nós criamos, né? Então, predomina ainda uma grande pendências, vamos dizer assim, uma pauta de pendências que nós precisamos encarar, que é realmente, é bom a gente definir que a Amazônia já sofreu diversos avanços, nós já sofremos muitos avanços, nós temos trabalhado nisso, eu digo a coletividade amazônica, os amazônicos, né, do ponto de vista da ciência e da tecnologia, mas é importante a gente pensar que ainda permanecem muitos desafios impertinentes, né, para que a gente possa combater de fato as desigualdades e as ameaças que estão sendo colocadas para nós, que são vigentes nesse momento, para que de fato a gente possa socializar riquezas e que aquelas populações que vivem naqueles ambientes possam ser valorizadas, né? Então, para nós, a gente acredita que existe um horizonte muito grande de possibilidades e de oportunidades, mas que nós temos que ter um papel ativo para que isso aconteça. Então, nesse cenário, a marca desse confronto histórico entre a lógica da sociedade capitalista urbana e industrial, né, e a lógica das sociedades tradicionais é muito forte, né? Então, é um resultado
Hoje nós ainda temos muitos conflitos territoriais, muitas mortes de liderança, crime de pistolagem, trabalho escravo, muitas fazendas com trabalho escravo ainda são... isso é patente na região. A questão da concentração populacional em áreas urbanas das cidades até 1 milhão. A questão do recrudescimento do quadro epidemiológico, muitas doenças que já tinham sido consideradas erradicadas, elas estão voltando por conta das situações em que as populações estão vivendo, a questão das novas formas de organização do trabalho, né? Então a gente percebe que a globalização ela complexifica a nossa situação, tendo em vista a situação histórica que essas populações já enfrentaram. Então nós temos a implantação da reestruturação produtiva, né, nesse novo paradigma técnico-econômico, que introduz novas formas de organização do trabalho, sob uma nova ideologia do progresso. Isso atrai as populações para a cidade, né, introduz novas tecnologias, novos padrões organizacionais, e há um crescimento, mas é um crescimento sem emprego e com aumento do trabalho informal, né? Por outro lado, isso gera desagregação, não só social, quanto também dos ecossistemas, pela forma como as populações começam a lidar com os ecossistemas diante das dificuldades que eles enfrentam. E mais, para reforçar tudo isso, nós temos as políticas do Estado brasileiro, as políticas públicas, que não atendem às necessidades locais, né? Elas agravam a situação de desigualdade, pela presença do Estado para inibir algumas ações e pela ausência na prestação de serviços que são necessários. Bom, então a globalização ela vem com um processo muito forte de exclusão social, né? E aumenta a degradação ambiental e a vulnerabilidade social e ambiental dessas populações, né? Porque a elas é negado o saneamento básico, assistência à saúde, à educação, assistência técnica, né? Então, numa região considerada a região que mais exporta energéticos ou energia elétrica também, vamos dizer assim, as formas de energia, é uma das regiões onde as populações estão mais escuras. Então, nós geramos energia para iluminar fora da região e lá as populações que vivem nas comunidades, que são tradicionais, elas vivem de um processo muito arcaico de produção de energia. A precariedade das condições de vida pelo aumento do risco, a expulsão dos territórios tradicionais, a questão da poluição, a contaminação das águas. Eu trabalho num dos rios em que eu trabalho, o rio é belíssimo, vai passar umas fotos dele. Você olha a extensão do rio e a beleza dele, mas quando nós fizemos os exames, os estudos da água, a água está extremamente contaminada por mercúrio e outros agentes poluidores. E o que a gente também se defronta é com a perda da identidade social, cultural e política, pela uma anomia social, as pessoas perdendo a própria referência. Então, essa é uma condição de exclusão social que nós precisamos reverter. Então, a diversidade cultural que existe na Amazônia, após mais de 20 mil anos, né, de ocupação humana, há cerca apenas de 24 milhões naquela região, né? E um crescimento de 3% ao ano. Então, é uma das regiões menos habitadas, vamos dizer assim, uma das regiões menos habitadas do mundo, né? Agora, esses povos da Amazônia, eles são originados de um mosaico heterogêneo de povos indígenas, diversas etnias, cada etnia representa uma cultura completamente diferente, um país diferente, né? Aí também imigrantes antigos e também recentes, né? Europeus, asiáticos, africanos, americanos. Esses cruzamentos geraram a rica diversidade cultural que nós temos. É uma das regiões onde há uma das maiores diversidade cultural, né, com práticas produtivas, grande pluralidade de identidades sociais. Mas essas populações, desde o período da colonização, foram consideradas como atrasadas, inoperantes, né, elas foram acusadas de serem desprovidas de qualquer valor realmente para o desenvolvimento, foram vistas como se não tivessem nem conhecimentos técnicos. As tecnologias que eles têm foram totalmente desvalorizadas e a competência política deles foi muito questionada. Mas eles têm mostrado, a partir da resistência que eles têm construído, que há um engano muito grande histórico em relação à forma como eles são vistos. Então, essa diversidade cultural ela está expressa nessas identidades políticas. Então, a gente vê lá dentro, não tem só populações indígenas, existem populações locais
pescadores, varjeiros, ribeirinhos, extrativistas, trabalhadores rurais, agricultores familiares, quilombolas. Eles todos têm uma identidade política diferente, particular, mas ao mesmo tempo eles são produtores polivalentes, ou seja, todos sabem fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então ele pode ser varjeiro, essa identidade política, ele se filia àquele movimento, ele luta aqueles direitos sociais, vamos dizer. Mas eles sabem fazer tudo. Eles são populações extremamente polivalentes do ponto de vista das práticas sociais. Mas, do ponto de vista da organização sociocultural, há uma diferenciação muito grande entre eles. Então é uma população muito complexa para a gente trabalhar. É um desafio para a ciência. E eles conseguem, embora produzindo, sem estarem articulados ao mercado, né, efetivamente numa relação mais de interação com o mercado, eles conseguem produzir a partir dos excedentes 70% do que nós consumimos na região. Pode passar, por favor. Mas eles ocupam uma área muito pequena em relação aos grandes projetos da região. Pode passar, por favor. Quanto tempo eu já tenho? A senhora está com 20 minutos. Tá, então eu vou falar aqui um pouco das características. É claro que eu selecionei algumas, porque eu tenho um certo tempo de estudo nessa área, e lá tem muitos pesquisadores que trabalham nessa área social, então a gente já tem um conjunto de características que são importantes que nós utilizamos para poder trabalhar com eles. E algumas eu priorizei mais em relação ao tema que nós estamos tratando aqui, né? A articulação com a inovação tecnológica e a articulação com a questão da produção, com a questão do direito, da biotecnologia. Bom, então eles priorizam as atividades de subsistência de seus grupos, né? Uma parte deles não utiliza moeda, a relação ainda é de aviamento, de troca, que o pessoal chama de escambo, mas com formas diferenciadas hoje, né? Então, eles constroem as representações sobre a vida baseado nos mitos, nos símbolos da floresta. Então eles interpretam, todas as práticas deles são baseadas nas interpretações que eles têm na relação com os rios, com as florestas, enfim, com os recursos existentes lá. E eles trabalham muito fortemente o processo de socialização dos saberes. O mundo do trabalho para eles, as crianças aprendem a partir da vivência com os seus próprios familiares. Então a gente vê crianças de 3 anos já descascando a mandioca, aprendendo nesse processo, criança de 8 anos já começando a fazer uma série de atividades no roçado, enfim. Então, eles possuem uma destreza e habilidade na interpretação dos códigos daqueles recursos naturais, que é fantástico, sabe? A questão da interpretação do som dos pássaros, de quando os bichos estão prenhes, quando não está em processo de reprodução, quando está no processo... Então é uma coisa assim, muito interessante, e é importante de destacar isso, porque muita gente pensa que eles são desprovidos de conhecimento porque não passaram pelo processo formal, porque não tem escola suficiente, porque o processo de escolarização é muito baixo. 70%, nós temos dados de pesquisa dos estudos que nós fizemos, 70% das populações nessas comunidades, elas não têm leitura, não passaram pela escola. Os novos estão passando, mas o que acontece é que quando eles passam por esse processo de escolarização, eles vão para a cidade para continuar os estudos. Então, a gente tem uma saída muito grande dos jovens, dos adolescentes, das meninas e dos meninos, muito mais das meninas. Existe comunidade que não tem mais menina. Então, é um processo muito complexo isso lá dentro. Então, a questão ambiental para eles, essa relação com a natureza, é um catalisador das relações sociais que eles vivenciam, né? Então, nós temos estudos que mostram o seguinte: quando nós queríamos entender o que significava para eles proteger os conhecimentos tradicionais. E a pesquisa mostrou unanimemente, em várias comunidades, que para eles proteger é socializar conhecimento. Quanto mais se divide para eles, mais você protege. Vocês conseguem perceber a diferença na lógica de pensar o proteger? Enquanto nós pensamos proteger a partir da propriedade privada, eles pensam a proteção a partir da socialização do que eles possuem, né? E isso a gente tem que trabalhar muito, porque para trabalhar a questão da inovação, das tecnologias sociais, de maneira que eles tenham a repartição justa de benefícios, a gente tem que trabalhar muito bem com eles para eles entenderem o processo em que eles se inserem.
a questão da perspectiva coletiva e participativa, né? A questão das práticas comunicativas e cooperativas que eles têm, a prática da ajuda mútua, como o ajuri, o mutirão, o ximu, que são formas de produção coletiva. Bom, então, os desafios que eu posto para a Amazônia, nesse sentido, mediante as tendências atuais, é a gente superar as grandes lacunas que existem de conhecimento. Porque boa parcela do que há lá ainda não foi... Alguns estudos que dizem que em torno de 85%, outros dizem 70%, enfim, variam as estimativas de falta de conhecimento em relação à região. Né? Então, a gente precisa superar essa lacuna. Nós precisamos, e é nesse momento que eu vejo, quando a gente vem para um encontro desse, quando a gente vê vocês preocupados com os povos tradicionais, que a gente vê que é uma questão não só da Amazônia, mas quando vocês se preocupam aqui, eu fico feliz de ver vocês se preocupando. A gente precisa de mais aliados. Né? Então, a gente precisa conhecer mais essa sociobiodiversidade. E mais, a ciência, tecnologia e inovação tem que ser baseada na sustentabilidade, para que esses amazônicas possam ter uma inserção justa no mundo. Porque hoje, como eu falei para vocês antes, eles patrocinam o bem-estar, mas eles não vivenciam o resultado desse bem-estar que eles promovem para o mundo. Então é preciso construir alternativas à melhoria da qualidade de vida com uma participação cidadã, respeitando a diversidade biológica e sociocultural. Investir na difusão e socialização do saber e do saber fazer local. Pode passar, por favor. Bem, então ela representa um campo de possibilidade na área de ciência, tecnologia e inovação. Nesse caso, é preciso fortalecer as redes de confiança e solidariedade horizontais existentes entre eles. Acho que a gente precisa aprender, inclusive para a ciência, porque a ciência hoje trabalha em redes, né? E eles já trabalharam em redes desde quando eles começaram a organização. Então, acho que a gente tem que aprender muita coisa ainda nisso, nessa forma de compartilhamento, mas acho que a gente pode aprender. A gente precisa formular um novo modo de pensar, um novo paradigma de desenvolvimento da sociedade. Eles podem nos ensinar muito sobre isso. A produção de inovação com respeito ao modo de viver tradicional, baseado no etnoconhecimento, nas formas de manejo de recursos locais, no mundo do trabalho deles, aumentar a formação de competências técnicas dinâmicas na região, habilitadas e compromissadas a trabalhar com essas populações. Né? A questão do reposicionamento estratégico nosso como instituição de ciência e tecnologia. E principalmente considerando que a melhor intervenção, ou que a intervenção mais competente que um técnico ou que o ser humano pode fazer, não é propriamente o domínio tecnológico, né? Mas não é dominar a natureza, mas é aquela em que a gente busca a humanização do desenvolvimento, o desenvolvimento partilhado, que alcance mais pessoas. Bom, quais foram os avanços que nós conseguimos como sociedade ao longo do tempo? Hoje a gente já percebe um reconhecimento das lutas que os amazônicos empreendem, né? Então os movimentos sociais já possuem um papel, eles já são respeitados e isso significa a possibilidade de ampliar o espaço de participação, né, junto às instituições, inclusive tornando essas instituições mais democráticas, como é o caso da própria universidade. Ou seja, a universidade se abre para esse universo porque ela foi cobrada também por essas populações. Né? A afirmação das identidades amazônicas, então hoje nós temos a conquista de direito das populações de usarem suas línguas, porque elas eram proibidas terminantemente de usarem, e agora a gente já tem etnias que já podem usar, já são reconhecidas, já podem ser, os filhos podem ter na escola, usar a sua própria língua, os indígenas. A questão do movimento ambientalista em defesa da Amazônia em todo o mundo tem nos ajudado muito no âmbito regional. A questão do aumento da formação dos quadros profissionais, nós crescemos muito nisso, né? A questão da introdução é muito de parâmetros de equidade, de democracia, de sustentabilidade nas políticas públicas. Esses movimentos têm ajudado a que isso seja respeitado. Então a gente percebe a ampliação de muitos fóruns, crescer um número de fóruns de debate no âmbito da região. Bom, então agora eu passo a falar da Universidade Federal do Amazonas, né? Para dizer como foi que a universidade interpretou isso, porque a universidade hoje, ela é uma das universidades que trabalha muito com o trabalho social,
nós alcançamos, no nosso estado, nós temos 3 milhões e 300, é o número de habitantes nosso. E nós conseguimos atingir 1 milhão com as atividades que nós desenvolvemos, não só nesse projeto, tá? Eu quero deixar claro, são os diversos projetos que a universidade desenvolve, tá? Esse que eu vou mostrar para vocês é apenas um. E o que eu vou falar para vocês é exatamente na área de inovação, porque a universidade, ela tinha, a partir da obrigação da Lei de Inovação de 2004, em 2007 ela criou um núcleo de inovação tecnológica, que esse núcleo, ele trabalhava preocupado em registrar os ativos intelectuais dos pesquisadores. Mas nós, a partir de 2009, começamos a fazer uma reestruturação desse núcleo de inovação e trabalhamos com toda a coletividade da universidade durante um ano construindo uma política de inovação tecnológica. E essa política, ela veio justamente para que a gente trabalhasse a questão dos conhecimentos tradicionais, a repartição justa de benefício, e aí nós passamos a ter dentro da instituição uma configuração completamente diferenciada. Nós passamos a ter uma pró-reitoria de inovação tecnológica e dentro dessa pró-reitoria, uma das diretorias dela é o Departamento de Conhecimentos Tradicionais Associados e Gestão do Patrimônio Genético. Então, daí nós temos um parque científico e tecnológico para a inclusão social. Então, o nosso parque, ele tem, essa experiência que eu quero mostrar para vocês, ele tem uma configuração completamente diferenciada dos parques tecnológicos que a gente conhece, que são condomínios de empresa. O nosso tem uma forma diferenciada de organização. E nós temos também, nós inauguramos o primeiro observatório de economia criativa do Brasil, né? Agora já tem o segundo, que foi criado pela UNB. Agora, por que é importante? Porque, na verdade, a gente não tinha estudo sobre economia criativa no Estado. E nós estudamos e definimos que, para nós, a economia criativa é também o patrimônio material e imaterial dos povos tradicionais, a biotecnologia, que já é tradicionalmente reconhecido como economia criativa, mas nós inserimos alguns elementos. Isso nos possibilitou captar recursos e desenvolver uma série de ações com os povos tradicionais, por favor. Então, eu vou mostrar para vocês a experiência do nosso Parque Científico e Tecnológico. Esse modelo que vocês estão vendo aqui é um prédio do centro administrativo que está sendo construído dentro da Universidade Federal do Amazonas. No entanto, ele é um parque que trabalha com biodiversidade. Eu não vou conseguir mostrar para vocês a extensão do que é o parque. Na verdade, eu mostro muito menos que 10%. Nós temos 4 anos já de ação dentro desse parque, o PCTIS, que eu vou falar, né? Mas, pode passar, por favor. E ele agrega um conjunto de órgãos e de núcleos de pesquisa e grupos que não são só da Universidade Federal do Amazonas, tá? Nós temos também parceria com a UEPA e depois eu vou mostrar o quantitativo nosso de parcerias. Então, a estrutura do parque é completamente descentralizada e ela possui uma capilaridade que ela é dividida em territórios de cidadania, 6 territórios de cidadania, né? Nós trabalhamos com a referência de território de cidadania, mas nós extrapolamos esse modelo e criamos mais um território de cidadania, que é o central, e nós trabalhamos então em 45 municípios, aqui está 42, é porque mais 3 foram incorporados, né? 900 comunidades. Pode passar, por favor. Tá? Então, nós trabalhamos aí nessa busca de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, adequar a missão de formação de competência técnica para atender às necessidades sociais, formando o jovem talento dentro dessa configuração dessas populações tradicionais, ampliar e dar maior consequência socioeconômica ao resultado das pesquisas nossas, muitas delas ficavam guardadas, mas agora elas têm um espaço para serem aplicadas, fortalecer a interação e contribuir para o desenvolvimento com sustentabilidade, difundir e socializar conhecimento via transferência de tecnologia e estruturamos uma série de laboratórios. Foram mais de 30 laboratórios construídos, né, modernos, mas para multiusuários. Várias instituições participam e vários órgãos participam da utilização desses laboratórios. Por favor. Então, o parque é formado por 800 pesquisadores que participam dessa rede de pesquisa e extensão para inovação. E lá nós centralizamos todas as ações que usam a inovação e a inclusão social. São os 2 parâmetros de ação, né? A abrangência é interdisciplinar, temos pesquisadores de todas as áreas, mas eu quero dizer para vocês aqui que o número menor de pesquisadores que nós temos é da área de direito, tá? Então,
Na verdade, nós não temos pesquisadores da área de direito. Embora nós tenhamos um direito muito forte lá na UFAM, que é mãe ou pai de todos os outros direitos lá do Estado, mas nós não temos dentro do parque. E, então, pode passar, por favor. Eu vou dar os números do parque. Pode parar, passando. São 725 comunidades indígenas, são 800 pesquisadores, 1.000 comunidades ribeirinhas, 250.000 pessoas atingidas diretamente, 750 pessoas indiretamente, 33 tecnologias verdes que foram desenvolvidas, 51 tecnologias sociais, 30 tecnologias assistivas. Enfim, o que eu quero mostrar para vocês é que nós trabalhamos com aquelas tendências tecnológicas, com inovações sociais, Live Lab, Open Innovation, inovação tecnológica, economia criativa e as skills. Enfim, o que é que nós fazemos? A primeira coisa foi trabalhar com a experiência dos pesquisadores. Pesquisadores com mais de 30 anos de experiência em algumas áreas que pesquisavam, mas não desenvolviam alguma coisa que melhorasse as condições de vida daquelas comunidades. E aí nós trabalhamos fazendo diagnóstico, discutindo com eles, elaborando um plano de desenvolvimento local. Aí nós conseguimos desenvolver uma série de ações. Pode ir, por favor. Tá? Um dos trabalhos que foi desenvolvido é a máquina descortiçadora. Então, quando eu chamo tecnologias sociais, eu estou me referindo a tecnologias que são feitas baseadas no conhecimento tradicional e no conhecimento técnico-científico. Essa máquina descortiçadora, ela recebeu, eu acho que estou na apresentação, é diferente, é errado. Pode voltar. Não é que tinha essa estrela estava do outro lado? Bom, enfim, essa experiência com Juta e Malva lá na região, essa máquina aqui que foi desenvolvida, já está na 29ª edição dessa máquina. Ela, historicamente, ela tem 100 anos, se tentava desenvolver e não conseguia. Agora nós conseguimos. Por quê? Porque os técnicos tentavam fazer. Nós começamos a trabalhar junto com as comunidades. E agora essa máquina ela ganhou o prêmio em Harvard de melhor tecnologia social do mundo. Né? Pode passar, por favor. E aí nós temos parceria com a empresa, então observem, eles produzem, mandam para a empresa, uma produção que só dava uma vez no ano, hoje ela dá 2 vezes, e o trabalho que eles passavam, que eles sofriam, se machucavam, passando dias dentro d'água e carregando feixes pesados, hoje a fibra é de uma qualidade muito melhor, e eles um trabalho que era feito em 2 dias, hoje é feito em 1h30. E aí as empresas que foram feitas, que participaram do arranjo, elas compram um produto, elas voltam com as fibras e as mulheres produzem uma série de artefatos dentro da comunidade. Nós temos esse centro de referência de Ribeirinho, do município de Maués. Eu falei aqui com o meu amigo Rodolfo que eu tinha que colocar para vocês, porque nós fizemos uma experiência que, inclusive, o governo Dilma pediu para eu fosse em Brasília para apresentar, e vai ser adotado pelo governo do estado em cada município. Mas eu queria dizer para vocês, ele é muito social, mas eu queria mostrar para vocês por quê. Esse centro de referência, porque centro de referência de assistência social está na Política Nacional de Assistência Social e desenvolvido nos bairros. E lá nós percebemos a necessidade dos ribeirinhos e passamos a discutir com eles, passamos um ano trabalhando com eles, e eles mostraram o que eles precisariam. Eles precisavam de um centro que tivesse um outro modelo. E adivinha o que eles cobraram que tivesse lá, qual o profissional que eles precisavam, que era de prioridade, primeira prioridade para eles. Pois é, os profissionais, como é que vocês falam? Os operadores do direito, por isso que a gente tem assistência jurídica. Tá? A gente fez a experiência foi exitosa, a gente ia fazer um atendimento de 1.900 atendimentos no dia, com vários profissionais, entre eles o pessoal do direito, e aí nós criamos um centro de pesquisa e extensão para capacitação, atendimento, com bens e serviços sociais, assistência social, jurídica, médica e previdenciária dos produtores ribeirinhos. Só que a gente teve que fazer parceria com todas as outras universidades, fazer parcerias com órgãos que trabalham e com profissionais, como é que se diz, liberais, porque nós não tínhamos pessoal realmente que quisesse segurar. Então a gente precisa de pessoas que estejam interessadas em continuar o trabalho de pesquisa, porque agora nós vamos ter centros em 62 municípios. Pode falar. Então, arranjos de sistemas produtivos e inovativos locais que nós falamos, são aquelas experiências que nós desenvolvemos com as comunidades, onde nós trabalhamos em diferentes, cada comunidade tem um modelo diferente, porque depende das habilidades que eles têm, né? Então,
a gente faz uma cadeia. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, a produção de abelhas, né? A questão da abelha. Essas abelhas, eles fazem um tipo de plantação sem agrotóxicos. Essas abelhas se nutrem lá, produzem um mel diferenciado. A gente está conseguindo fazer exportação desse mel. E, assim, é interessante porque são colocadas uma série de outras produções, todas foram eles que criaram. Todas que estão aqui são tecnologias sociais. Um viveiro de plantas medicinais, aliás, hortas medicinais, viveiro de plantas nativa da região, meliponário, com abelha sem ferrão, enfim, farmácias, plantas medicinais, um conjunto de tecnologias sociais de desenvolvimento local. Pode passar, por favor. Tá. Então, aqui só mais um modelo de arranjo. Aqui também é a experiência com óleos. Essa área aqui é a área que produz mais óleo dentro do estado do Amazonas. Nós já temos uma experiência aí de 20 anos que melhorou com a incorporação do parque. Nós melhoramos o processo produtivo e também a criação de máquinas com a experiência deles. E daqui nós fazemos uma parte do óleo todo que a Natura leva do Amazonas é comprado nessa comunidade, mas nós temos uma organização interna lá dentro da comunidade, do ponto de vista da proteção. Envolve-se desde jovens até os idosos nessa condição. Pode passar, por favor. Tá, nós temos também aqui um centro universitário indígena que está sendo construído o prédio. Esse desenho é o desenho que os indígenas fizeram lá na cabeça do cachorro, né, que já foi falado aqui. E está sendo desenvolvido um plano de educação indígena com uma metodologia inovadora que trabalha no âmbito das comunidades e, ao mesmo tempo, eles também vêm para dentro da universidade. A universidade tem muitas licenciaturas, tem licenciatura na área com indígenas e nós atendemos demanda. Às vezes eles nos chamam, nós vamos ver a necessidade e a universidade atende. Mas esse centro universitário indígena aqui é aquele que envolve 700 comunidades, né, e está sendo criada lá em São Gabriel da Cachoeira. Pode passar, por favor. Nós temos um curso de biotecnologia com mais de 150 doutores formados e temos a Rede Bionorte, que é a Rede de Biodiversidade e Biotecnologia, com a parceria da Fiocruz, da UEA, do CBA, do Centro de Biotecnologia da Amazônia, do CAD, da FUCAP e do INPA, né? E nós montamos uma rede de gestão do conhecimento e inovação lá. Pode passar, por favor. E aí nós temos o Biocentro, que é um centro de difusão de biotecnologia para o desenvolvimento regional, o Biocentro, tá? Pode passar. Aqui são algumas dos produtos que nós já temos registro, são plantas e animais mais produtivos, adaptados ao ambiente, biocombustíveis, álcool, óleo vegetal, biomateriais, plásticos biodegradáveis, produtos alimentícios, queijos, iogurtes, bebidas alcoólicas, rações. Então nós temos uma incubadora, que é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, com 12 empresas residentes, 2 externas e em construção 17 nichos e conseguimos mais um financiamento para 20 nichos, que são empresas, que são startups e spin-off, ou seja, tem uma demanda de um empreendimento econômico solidário, tem professores que desenvolveram alguma invenção e eles querem construir uma empresa, então nós fazemos a incubação. Por favor. Tá? Então, são os spin-offs e startups. Pode passando que eu vou mostrar aqui rapidinho. Eu vou mostrar rápido, você pode passando. A Biotec da Amazônia é um professor da biotecnologia com os alunos. Essas empresas todas são de alunos que usam os recursos locais. Pode passar. Tá? E aí nós temos um trabalho de internacionalização também, nós pertencemos a várias redes de pesquisa. Tá? Pode passar. Temos criado, a partir dessas inovações, a questão de serviços nas comunidades, tratamento de água, geração de energia renovável, bibliotecas virtuais. Pode passar, por favor. E aí temos também implantado empreendimentos econômicos solidários, quer dizer, eles têm implantado com o nosso apoio, fábricas de tijolos ecológicos, como área de frutíferos, viveiros agroecológicos, viveiros de plantas medicinais, farmácias comunitárias, usina de produção de óleo, grupo de produção artesanal, com colmeias, farinha de banana, artesanias, enfim, pode passar, por favor. Tá? Para encerrar, conseguir minhas considerações finais, né? Então a gente percebe que os ativos intangíveis codificados a partir do conhecimento científico e tecnológico é o que caracteriza a inovação baseada na biodiversidade amazônica nessa experiência. E que a cultura, para nós, tem centralidade nesse trabalho, né? Com a valorização dos seus símbolos, dos seus artefatos, no respeito aos saberes dos povos tradicionais, na proteção dos seus ativos.
com a justa repartição de benefícios. Como é que nós fazemos isso? Daqui a quanto tempo? Ou já esgotou? Pode concluir. Tá? Então, os modelos são os seguintes. Nós trabalhamos com todas as autorizações prévias que são exigidas, depende da área que vai ser feito o trabalho. Aí a gente faz uma contratualização entre as partes, um contrato que prevê o seguinte: qualquer inovação, qualquer invenção, qualquer serviço, qualquer marca, tudo que for gerado, vai ser feito um novo contrato específico a partir de uma negociação e com repartição de benefício. Como é que nós atuamos? Nós atuamos como assessores, né? Então, a gente capacita a comunidade e participa da negociação. Nós temos, então, um setor com assessoria jurídica, inclusive a briga, porque universidades federais não podem ter assessor jurídico, mas nós temos assessor jurídico que ajuda para escrever esses acordos. Se uma empresa quiser conversar com uma comunidade, ela não conversa se não tiver um documento, um termo de confidencialidade, mas a gente faz o máximo, evita o acordo direto. A gente não deixa de evitar, se for de interesse da comunidade, se a comunidade tiver feito algum acordo antes. A gente senta e a gente trabalha muito. Então, nós temos um trabalho muito extenso de fazer acordos. Tem os trâmites no âmbito da instituição, que foi criado um trâmite específico dentro da instituição, que não demora, que a gente consegue fazer, a gente consegue aprovar nos órgãos colegiados, enfim. Cada um dos processos tem um modelo diferente, a gente tem conseguido fazer modelos diferentes. Para a gente ter base para fazer isso, nós tivemos 4 teses de doutorado na biotecnologia, na área de gestão de inovação e biotecnologia. As 4 teses serviram de criar mecanismos que são utilizados pela universidade, dentro da Pró-Reitoria de Inovação Tecnológica, para nos ajudar nesse processo. Pode passar, por favor. Então, eu entendo que nós, em que pese o limite da experiência, porque a problemática da Amazônia é gigantesca e ela é muito extensa, né? E a gente ainda percebe, a gente trabalha com uma série de apoio, a gente conseguiu muitos recursos, enfim. Mas a gente entende que a universidade está exercitando o seu compromisso de contribuir com a sociedade, na qual ela está situada, né? Atuando na geração de inovações, principalmente inovações sociais, né? Não apenas tecnológica. E isso tem possibilitado práticas cooperativas, inovativas, relações muito importantes para o desenvolvimento nosso, de todos nós, porque a gente entende que o nosso desenvolvimento é o desenvolvimento de todos, né? Nós fazemos parte da humanidade. Então, muito obrigada.